vocês estão sendo privilegiados, porque vocês vão poder receber orientações e estar mais preparado para receber esse novo bebê. O Lipcast Latitude, segunda, 9h30. Hoje vamos ter uma live onde vamos conversar com algumas pessoas muito importantes na vida de um dos maiores centros de tratamento de fendas labiopalatinas do Brasil e do mundo. Nós vamos conversar hoje com duas convidadas muito especiais, que nós vamos chamar dentro de instantes para conversar conosco aqui. Eu vou fazer aqui a chamada. Buenas noches. Buenas noches. Oi, oi, oi. A todo nuestro auditorio de lengua hispánica, que bienvenidos que son vosotros. Sejam bem-vindos à nossa live das 18h30 no Brasil, 22h30 em Portugal. 9h30, 21h30. Ah, como? 21h30 em Portugal. Ah, já mudou? É, 21h30. São 3 horas agora de fuso horário. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vinda, Irene. Muito obrigado pela sua presença. Acho que a Cleide conseguiu agora. Boa noite para você. Bem-vinda, saudade de vocês. Então, tudo bom, Cleide? É verdade. Pronto. Né? Oi? Desculpa, não te ouvi. O tempo passa voando e a gente nem dá conta. Passa. Não dá tempo verdade. de fazer tudo que a gente quer, né? É verdade, é verdade. Bom, muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer as duas presenças ilustríssimas pela vossa companhia hoje no nosso segunda 9h30, que, como a tia Mai já referiu, começa às 16h30, às 18h30 no Brasil e às 17h30 na Venezuela, e em outros horários sempre o que importa é a realidade, a nossa companhia e a importância daquilo que a gente tem para conversar. O tema da nossa conversa de hoje é um tema muito importante, muito pertinente, muito atual. E vocês duas são dois ícones dessa situação, porque vocês trazem para nós a personificação daquilo que é essa estrutura maravilhosa que o mundo aprendeu a amar, chamada Centrinho, né? O Centrinho de Bauru. Para os nossos convidados saberem, a Irene Bachega, ela é ouvidora do Centrinho, ela faz o trabalho da ouvidoria, e a Cleide é enfermeira. E as duas trabalham lá há muito pouco tempo, né? Tem pouquinho tempo que vocês entraram no Centrinho. São bem novatas no Centrinho. Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar com pessoas que viveram uma grande parte da história do Centrinho e enriquecer muito essa nossa jornada para percebermos, de fato, a importância do Centrinho, a importância desse assunto, desse tema que nós estamos a tratar, porque esse tema interfere com a vida de muitas pessoas dentro e fora da estrutura. Interfere com a vida dos trabalhadores do Centrinho, interfere com os sonhos desses trabalhadores que trabalham nessa obra maravilhosa com um amor que vocês vão ter a oportunidade de perceber pelas palavras que a gente vai ouvir hoje, e interfere com a vida dos fissurados e das famílias que precisam e sempre tiveram da parte do Centrinho uma resposta pronta e com uma qualidade de serviços prestados incrível, com um desenvolvimento científico maravilhoso, com uma produção científica incrível. Todos os pacientes que passam pelas nossas lives e que foram tratados no Centrinho trazem sempre uma dádiva de generosidade e de gratidão por tudo que receberam no Centrinho. As duas convidadas são enfermeiras de formação profissional, estou correto? Exatamente.
E é muito importante essa informação por uma razão muito simples. Eu acho que a enfermagem e a medicina são o exemplo do casamento perfeito. Uma vez eu brinquei sobre isso com a Cleide que já é nossa habituê no Atlas Lipcast, e eu estava a falar sobre isso com a Cleide e estava a dizer exatamente isso. A medicina trata, a enfermagem cuida, ampara, acolhe, dá todo o suporte. Isso é muito importante. E esse acolhimento é aquilo que nós vamos perceber que essas duas grandes mulheres fizeram ao longo do tempo, quer na enfermagem diretamente, quer na ouvidoria, que é exatamente esse acolhimento, só que a nível mais formal. Não é isso, Irene? Conta um pouquinho, a Cleide fala já a seguir, conta um pouquinho para a gente, para as pessoas entenderem o que é o trabalho da ouvidoria. Bom, eu sou ouvidora, né? Sou enfermeira, estou aqui há 44 anos. Praticamente a gente montou o centrinho, a área hospitalar, e hoje eu estou na ouvidoria já há 22 anos. Depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui no centrinho. E como ouvidor, eu realizo assim, a escuta dos usuários, que são os pacientes, os familiares, os servidores, os acompanhantes, quanto às sugestões, reclamações, elogios e solicitações. E, na verdade, a ouvidoria ela é bem maior do que um acolhimento, né? Porque quando o usuário ele não consegue um atendimento ou ele não é atendido adequadamente, ele tem um canal onde ele possa falar e sugerir para mudanças, né? E, na verdade, assim, a ouvidoria do Centrinho, ela começou na gestão do Dr. Gastão, que foi, assim, uma pessoa ímpar, que ele acreditou num trabalho, porque não é todo gestor que acredita numa ouvidoria, ele acha que a ouvidoria vem para atrapalhar, porque quando o usuário reclama muito, o usuário é chato, a mãe é chata, entendeu? Então, o Dr. Gastão, ele acreditou nisso há 22 anos atrás, e a gente batalhou e foi a primeira ouvidoria no Brasil na área hospitalar. Então, eu tive a honra de participar e que ele acreditou muito e que a gente realmente empenhou nesse trabalho, que é da escuta dos usuários, para que melhore o atendimento e que dê excelência no atendimento mesmo dos nossos pacientes e que ele tenha uma satisfação plena. Fantástico. É incontornável a figura do tio Gastão. É uma presença marcante e eterna, mesmo ausente nesse momento no Centrinho. É impossível dissociar a imagem do tio Gastão e do seu grande sonho a toda essa obra que vocês trazem ao colo. Muito, muito obrigado por esse testemunho, por essa explicação. Cleide, tu és a primeira linha de impacto, não é? A Irene pega a possibilidade de refinar o atendimento, de melhorar a resposta, mas o primeiro impacto é contigo, né? Explica isso para a nossa audiência. Obrigada mais uma vez por a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos, né? Assim como a Irene, que tem bastante anos no Centrinho, eu também estou lá há 37 anos, né? Ontem. Foi ontem. E além de ter aprendido muito com a Irene, com a Sandra, com as meninas que estavam na época que eu entrei, porque o acolher o paciente com fissura, você precisa também aprender a fazer esse acolhimento. Você precisa acolher não só o paciente, mas você precisa acolher, ouvir com outro ares, né? E ver aquela mãe que está ali no dia a dia, o sofrimento que ela enfrenta, né? E tudo isso a gente foi aprendendo no dia a dia, na busca para manter essa qualidade, essa expertise na assistência. Então, esse colo que você falou que a gente deu, né? Nós aprendemos isso também
junto com a equipe, mas nós fomos valorizados, nós fomos acreditados pelo Dr. Gastão. A gente não pode deixar de falar no Centrinho sem falar no valor que ele dava para a equipe de enfermagem, para os profissionais de forma geral, o carinho com que ele passava as visitas dele junto da gente. Isso é muito engrandecedor para a equipe, porque está ali o superintendente passando visita, acolhendo também, às vezes ouvindo as queixas dos funcionários, né? Então isso sempre foi muito importante. E sempre nós visamos dar um atendimento de qualidade, de humanização, né? E realmente estar ali presente, não só fazendo o papel de cuidador imediato após uma cirurgia ou quando essa família chegava, mas era estar presente. Porque, Rony, para quem não sabe, esses pacientes lá atrás, no começo, eles não vinham do estado de São Paulo apenas, eles vinham de diversas cidades, diversos estados e diversos países, vinham de fora do país. Eles ficavam sozinhos aqui em Bauru. Quem era o porto seguro deles naquele momento de angústia, de estresse, de incerteza? Era a equipe de enfermagem que estava presente 24 horas. A Irene sabe disso, né? O quanto a gente fazia, não só pelo paciente, mas pela família que estava presente ali, que muitas vezes vinha sozinha, desamparada, sem conhecer nada, né, de Bauru, de estar saindo da sua cidade. Então, nós sempre primamos pelo atendimento de qualidade, e o que é feito até hoje, né? Então, a gente fica muito triste com tudo que está acontecendo aí. A gente vai falar sobre isso, a gente vai conversar sobre isso. Tia Mai, quer? Então, estou aqui, assim, né, meio arrepiada, porque vocês transmitem isso, o carinho, o acolhimento, a humanização que é tão necessária e que vocês são um exemplo, porque se escuta muito nos dias atuais, mas vocês foram um exemplo faz muitos anos. Tipo, vocês marcaram o caminho desse atendimento humanizado que hoje é mais falado e que hoje é mais conhecido. Mas vocês, assim, eu já admirava, agora está só começando a live e eu já estou assim, admiro demais. Então, para continuar, né, porque a gente está bem ansiosa para aproveitar esse encontro. Então, já falaram um pouco da sua trajetória, né, aqui, que é muito importante. E a gente quer saber também a perspectiva, assim, de vocês, de como foi a evolução do Centrinho desde o começo, já que vocês estão desde o comecinho, até os dias atuais. Então, qualquer uma de vocês que comece. Se calhar começa a Irene, que está mais pela Irene. Tá bom. Bom, eu até comentei, né, alguma coisa assim, que há 44 anos eu iniciei minha atividade no Centrinho como enfermeira. E assim, minha evolução no Centrinho, eu fui cheia de oportunidades, assim, eu fui uma pessoa assim, muito abençoada, porque pelo gestor que a gente tinha, ele sempre incentivava muito a gente se aperfeiçoar, tal, né? Então, eu montei aqui nesse hospital uma central de saúde pública, onde dava um acolhimento melhor para os pacientes, e depois aí fui para o departamento hospitalar, fui substituta do Dr. Gastão na superintendência, e hoje eu estou na ouvidoria. Quer dizer, tudo que eu faço hoje é o que eu fiz com muito carinho nesses 44 anos, entendeu? Então, eu criei aqui vários profissionais, inclusive a Cleide foi minha aluna. Então, esse pessoal que entrou, quer dizer, quando eu cheguei no Centrinho, na verdade, a gente... tudo era de madeira, então era uma coisa assim, as pessoas às vezes não têm noção do que a gente viveu, né? Então hoje as pessoas veem uma coisa pronta, já quer começar do final para o fim, né? Então a gente viu essa evolução
do Centrinho, de todas as cirurgias, de toda a equipe. Uma coisa assim que é muito importante, que assim eu gosto muito de falar, é a motivação e a humanização. Sem isso, é o maior desafio para a gestão, de qualquer gestão, de pessoas com foco no resultado, que é uma assistência ao usuário com qualidade, como a Cleide já falou, que é o nosso maior capital humano. Então, nós não podemos perder essa essência, né? Que é esse cuidado, esse amor. Então, o Centrinho foi sempre visto como um coração, entendeu? Então, a gente se emociona de falar de quando eu cheguei e como ele está hoje, né? E o pessoal fala, mas você não vai sair? Eu falo, eu vou sair a hora que eu quiser. Enquanto eu tiver força e coragem, eu vou estar aqui. Tudo bem, eu tenho 65 anos, mas eu acho que dá para a gente fazer muita coisa. A gente está lutando muito por aquilo que a gente acredita, nesse amor que a gente tem pelo Centrinho. E também ele foi o primeiro, né, o pioneiro na América Latina. E uma coisa assim que ele evoluiu através do ensino, da pesquisa, da assistência, com foco nas anomalias craniofaciais. E uma coisa muito interessante é que nós sempre participamos de evento, congresso, e a gente conseguiu motivar muitos profissionais, alunos que aqui passaram, e hoje nesse Brasil inteiro, aonde a gente vai, hoje já tem mais de 27 centros de atendimento ao fissurado, mas com coisas que nós plantamos muitas, a sementinha saiu daqui, as visitas saíram daqui, as pessoas vieram até aqui. Então, por exemplo, o Centrinho nunca negou, assim, dar orientação, participar de evento, participar de palestra, ajudando a montagem de outros centros. Então, essa evolução foi muito importante para o Brasil, né? E para outros países também, que a gente conseguiu exportar também coisas importantes que a gente faz aqui, né? Então, eu acho que o maior conselho que a gente tem aqui mesmo é a motivação e essa parte de humanização, que a filosofia do Centrinho, ela sempre envolver toda a equipe interdisciplinar para ter um resultado de excelência, com diferentes saberes e interrelacionando, né, com a busca da integralidade efetiva que o usuário espera e tem direito, né? Então, isso é muito forte na gente, né? Então, a gente se emociona de falar por aquilo que a gente acredita, né? E a gente só fala aquilo que a gente acredita, né? Então, é bem isso. Perfeito. Cleide, e aí, como é que é essa entrada? Tenta me dar assim, uma perspectiva, Cleide, de quando é que vocês que estavam nessa fase tão inicial daquele sonho de lidar, porque às vezes é difícil lidar com um visionário como o tio Gastão, uma pessoa que está muito à frente do seu tempo, que tem essa visão que vocês referiram. Como é que vocês conseguiram perceber que vocês estavam a construir a pedra fundamental de um colosso que se tornaria esse Centrinho? Como é que foi esse princípio, Cleide? Olha, quando eu ingressei, Rony, aqui no Centrinho, nós éramos em 100, 110 funcionários ao todo, né? E isso foi crescendo, foi envolvendo a equipe, foi crescendo o número de atendimentos, os agendamentos. O doutor Gastão começou a trazer o pessoal lá do Amazônia, vinha um avião do Exército lotado de pacientes que chegavam aqui, que ficavam com a gente, às vezes 20, 30 dias, sem ninguém da família, às vezes vinha sob supervisão de alguém de lá, né? E tudo isso foi crescendo, foi tendo necessidade de mais contratações, de mais concursos, de vagas, e sempre visando a uma reabilitação total desse paciente, vendo o paciente como um ser holístico, integral, né? Então, isso tudo foi muito marcante, essas vindas, esse aumento, sempre visando depois a pesquisa, o ensino, a capacitação dos profissionais que vinham de longe para poder estar levando esses ensinamentos e ajudando nas orientações,
porque naquela época a gente não tinha outros centros como a gente tem hoje, né? Era só o centrinho que realmente foi a pedra fundamental. E tudo foi crescendo em volta desse centrinho, né? A gente chama centrinho carinhosamente, a gente ouve às vezes algumas pessoas que nem gostam que use esse título, mas ele é centrinho para nós e vai continuar sendo centrinho porque ele está no nosso coração, né? Nós vivenciamos cada pedra, a Irene um pouco mais, eu depois que sou um pouco menos tempo que ela do centrinho, mas nós vivenciamos a colocação de cada pedra, de cada, vamos dizer assim, de cada crescimento da unidade, porque a gente não tinha a estrutura que a gente tinha hoje. A gente fala o rabo de pato que vai aumentando, né? Você tem uma cozinha, aumenta um pouquinho aqui, aumenta ali, e foi se fazendo a estrutura para a gente chegar no que a gente é hoje, né? Então, assim, nós estamos crescendo cada ano, mas sem deixar de exercer e de ter a essência que era cuidar de forma integral, como eu falei, né? Sempre visando a excelência, a capacitação dos profissionais. Então, a enfermagem, ela tem o objetivo de cuidar, e esse cuidar tem que ser um cuidado inteiro. Nós temos que ouvir, às vezes chorar junto com aquela mãe, chorar junto com aquela família, né? Então nós não podemos perder isso, né? Essa essência, ela não pode acabar, né? Nós temos que continuar sendo o marco naquilo que a gente sempre fez. Ô Cleide, dessas cento e poucas pessoas, dessas centenas e poucas pessoas que estavam no tempo quando tu começaste, hoje nós estamos a falar de mais de 600 pessoas a trabalhar no centrinho, estou certo? Hoje nós temos 536 funcionários trabalhando. Já tivemos mais, mas conforme foram aposentando, enfim, foi vagando, não foi reposto. Né? Nesse momento nós estamos a falar do destino e do futuro de 600 vidas que investiram grande parte da sua vida ao sonho do centrinho. Ô Irene, tem alguma história que explica esse nome, o centrinho? Por que se começou a chamar de centrinho? Explica para as pessoas. Eu conheço uma versão, mas eu queria ouvir uma versão de quem está há tanto tempo aí dentro. Na verdade, ele começou a chamar centrinho porque na verdade, ele começou numa pequena sala na faculdade de odontologia. E ele continuou por vários anos na faculdade de odontologia. Quando eu cheguei aqui, o centrinho já tinha 10 anos. E na época, a gente tinha 500 pacientes já cadastrados. Só que nessa época que eu cheguei, ainda não tinha unidade hospitalar. Então, era como se fosse uma casa que abrigava os pacientes, porque eles não operavam aqui. Eles operavam no hospital da cidade, que tinha convênio. Então, a gente pegava o paciente aqui, levava para o hospital da Beneficência Portuguesa, operava lá, a gente cuidava um pouco lá do pós-operatório e eu trazia para cá. E aí, logo em seguida já veio essa área hospitalária. Aí a gente já começou a modernizar. E eu tinha acabado de chegar em Bauru, na verdade, e é até engraçado quando a gente conta um pouco a história, porque as pessoas não acreditam. Todas as camas eram de madeira, então era bem estilo casa mesmo, né? E aí a gente foi modificando aos poucos. E eu era a única enfermeira, entendeu? Tinha os funcionários que trabalhavam, mas assim, a gente foi modificando essa história, né? E quantas vezes, às vezes o doutor Gastão acabava dirigindo a ambulância para levar os pacientes, então era uma coisa muito caseira. Mas assim, isso é que mexe com a gente e a gente sabe que essa história é muito forte. Só quem viveu é que sabe contar e que sabe o que traz na nossa alma, na nossa essência, como profissional. E, por exemplo, as primeiras cirurgias ortognáticas que foram realizadas aqui,
A gente fazia aqui no Centrinho, já no prédio novo, e eu lembro que eu fiquei assim semanas acordada, porque a gente tinha medo que algum paciente morresse, porque a gente nem UTI tinha. Entendeu? E eu, quando cheguei em Bauru, eu vim para montar a primeira UTI do interior do estado de São Paulo, para você ver quanto tempo faz. Hoje, sem UTI, ninguém sobrevive, sem oxímetro, sem a gente não tinha nada disso, entendeu? E nós nunca perdemos nenhum paciente. Então, assim, era aquele olhar, aquele cuidar em cima para que nada acontecesse. E quando fala centrinho, é porque ele realmente começou muito pequeno. Aí as coisas foram evoluindo, né? E que chegou essa potência que a gente tem hoje, essa força. A gente é conhecido no mundo inteiro, mas assim, é pela nossa humildade, né? Porque as pessoas que nos visitam, as pessoas que vêm até aqui, os profissionais. Nós já tivemos reunião da Organização Mundial de Saúde no Centrinho. Então, isso não é pouco, isso é muito. Então, a história conta. Então, quando as pessoas falam, mas o que é vocês irem para um hospital novo? Não é isso que a gente fala, a gente não discute. Esse hospital novo a gente já inaugurou 7 vezes, mas que não funcionou, entendeu? Porque, na verdade, ele é um hospital que foi feito, que foi construído para abrigar o Centrinho. Ele foi antes do SUS ser incorporado, então as pessoas não entendem isso, mas o que a gente quer reforçar, na verdade, é essa essência, né? O Centrinho como um hospital de ponta que precisa continuar aonde está e como está, né? Então a gente tem feito essa batalha, pessoas que gostam, que não gostam, mas esse é a nossa percepção, isso não vai mudar. A proposta é que a gente vá continuar. Nós não queremos saber, nós queremos continuar como estamos, entendeu? Então, e até eu sou presidente do grupo de humanização, a Cleide é vice do grupo de humanização, e a gente sempre se coloca no lugar do outro. Então, quando as pessoas questionam muito a ouvidoria, como vai ficar o Centrinho? Então, eu escrevi até alguma coisinha para ler, porque às vezes a emoção não deixa a gente falar numa live, né? Que a gente sabe que tem tempo para começar e terminar. Mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu vim conhecer, eu tinha acabado de montar a UTI num hospital da cidade, que eu era nova, eu tinha 20 anos, entendeu? Eu tinha acabado de chegar da faculdade, aquela força total. Conheci o doutor Gastão, ele falou, vem conhecer meu hospital. Eu falei, vim. Eu lembro que eu vim com o meu pai. Eu falei, o que eu vou fazer nesse hospital? Aí, visitando o Centrinho com o doutor Gastão, eu entrei num berçário e vi 2 crianças, sem a mãe. Sem a mãe, eu olhei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Né? Eu nunca tinha tido experiência com fissura, não, era uma coisa nova para mim. Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. E eu fiquei, e não vou sair. Só se for no caixão. Mas estamos aqui, estamos firmes, estamos fortes. E a gente mudou a situação, né? Hoje as mães ficam com os filhos, isso já, sabe, porque era numa época que nenhum hospital, até no mundo, criança ficava sozinha, paciente ficava sozinho, porque, segundo a lenda, as mães contaminavam, né, os filhos, né? E eram os profissionais que não lavavam as mãos, né, Cleide? Então, era mais ou menos isso. Então, a gente mudou toda uma situação. Tanto é que quando no Brasil começou a falar em humanização, para a gente, um dos primeiros cursos foram no Centrinho, porque a gente já estava careca de fazer isso, entendeu? Então, para a gente era a nossa praia, era o que a gente fazia mesmo com esse coração. Cleide, essa questão que a Irene falou, eu já tinha ouvido de ti também. É muito incrível perceber a sintonia de vocês com essa mensagem de que vocês entraram no Centrinho um pouco quase que como um susto. Eu me lembro perfeitamente quando tu contaste
a tua história também é muito parecida com essa. O tio Gastão pegava vocês pelas mãos e pelo coração de vocês. E Pelo coração. E vocês trouxeram isso de pegar as pessoas pelo coração, vocês trouxeram as pessoas no colo. Essa empatia que vocês transmitem e que todas as pessoas que estão comentando aqui demonstram isso, é contagiante. A Tia Mai estava a dizer isso e é verdade. A gente está aqui presente, mas eu vou querer ouvir essa live pelo menos umas 10 vezes a seguir, porque a história que vocês contam é a história de verdade, é a história da humanização na sua vertente mais verdadeira, mais pura. E essa questão... Sim, Mai, diz. Tranquilo. E essa história da humanização, ela me traz um sentimento muito forte, muito impactante, porque foi exatamente isso que também me agarrou no mundo das fendas labiopalatinas. E o mais incrível que eu quero partilhar com vocês é que eu, apesar de sentir uma proximidade e uma afinidade enorme com o tio Gastão, nunca estive pessoalmente com o tio Gastão. É inacreditável a força desse homem e a transcendência que esse ser conseguiu para conseguir fazer com que esse acolhimento, essa conectividade ultrapassasse tempo, fronteiras, distâncias e o que mais for. Mai, desculpa, te cortei. Não, tranquilo, eu que cortei. Não, e que assim, vocês falam da sua trajetória, né? E falam que vivendo e tal, mas só falando já conseguem transmitir a essência do atendimento, a essência dessa energia toda. E também a gente já percebe que vocês são uma equipe, que ninguém está competindo um com o outro, que sabe muito bem que estão para agregar, que ninguém é mais importante do que o outro, que ninguém é mais essencial. São todos vocês juntos que fazem a diferença. E isso é uma coisa que a gente tem que transmitir e também esse sempre eu espero realmente que chegue assim no mundo inteiro, porque a gente precisa disso. Precisa de equipes que entendam isso. E é uma coisa assim que desde o começo eu também senti isso e às vezes sentia falta quando estava em algum lugar, em alguma equipe. Então ver que isso é uma realidade há muitos anos é uma coisa assim que também confirma aquilo que eu estava pensando e falo, esse é o caminho que eu quero seguir. Então, talvez eu não estava no momento da primeira pedra e eu nunca coloquei um pé no centrinho ainda. Mas é uma causa, assim, que a gente sempre tem vontade de acolher. E agora que eu conheço vocês, assim, aqui nessa live, nessa oportunidade, vocês passam esse amor, energia e sei lá, o coração fica, assim, super preenchido. Verdade, verdade. Essa questão da empatia e os valores que vocês transmitem, da importância, quer do aspecto holístico, multidisciplinar, do espírito de equipe, do espírito de amor, de acolhimento que vocês transmitem, certamente deve ter marcado muitas histórias na vida de vocês. E é de histórias que a gente está falando, porque nós, nesse momento, estamos a viver uma sombra que paira sobre o centrinho. E é uma sombra que paira, curiosamente, de uma forma até paradoxal, porque há um benefício para a cidade de Bauru em ter um hospital das clínicas, mas, ao mesmo tempo, esse benefício não pode colocar em causa uma construção de uma história e um legado, acima de tudo, que é aquilo que o Centrinho é hoje. É um legado vivo, dinâmico e em pleno crescimento. O Centrinho não está numa fase decadente, o Centrinho está em pleno desenvolvimento. E é inacreditável que haja estruturas, diretrizes políticas que não enxerguem a importância desse valor. Mas, então, por ser história e a história ter um peso muito grande, nós todos somos muito ligados à história, não é? A gente cresce ouvindo histórias. Eu imagino quantas histórias vocês, enfermeiras, não contaram para essas crianças que estavam sem os pais
aí nos berçários do Centrinho ao longo desses anos. E aqueles aviões de amazonenses e de outras paragens do mundo que acabaram por chegar ao Centrinho, porque era, de fato, como a Irene falou e a Cleide confirmou, um único centro, era a referência única. Certamente deve ter havido em algum momento, mais no princípio, mais no meio, mais agora, recentemente, não faço ideia, uma história que tenha impactado vocês de uma forma muito importante, assim, que vocês são todos filhos de vocês, os nossos amigos que estão aqui na live, todos transmitem isso, dizem isso repetidamente, é a família, é a nossa extensão de casa, vocês são a nossa família, o meu filho sente vocês como família, mas certamente deve ter algum caso, alguma história que de alguma forma impactou vocês, daquelas histórias que vocês contam quando chegam os amigos em casa e houve um dia, eu queria ouvir essa história de houve um dia de cada uma de vocês, uma historinha de cada uma. E vou dar outra vez a Irene para começar, por estar há mais tempo. A gente tem muitas histórias assim que você falando começa a passar na minha cabeça, fala, qual que eu vou falar? Qual que eu vou falar? Então, uma das histórias assim é ver o nosso paciente reabilitado, entendeu? Hoje, eu atendo aqueles vêm até a ouvidoria para falar, olha, eu sou médico, eu sou enfermeira, eu sou psicólogo, eu sou fisioterapeuta, eu sou fonoaudiólogo. Então, isso dá um prazer muito grande para a gente saber que aquele paciente que você cuidou, né? E a gente lembra da carinha dele quando chegou, porque a gente tem as fotos e relembra, ele vem aqui pedir a foto para guardar de lembrança, e você vê que hoje ele é um profissional que também está agregando no cuidado de outros pacientes com fissura. Isso me emociona muito, né? Então, você viu o Tiago César, que a gente pegou no colo, trocou fralda, entendeu? E hoje está ali fazendo essa luta. Mas hoje mesmo atendi uma dentista que veio aqui, ela veio buscar as fotos dela porque ela quer fazer um livro. Então, são essas histórias que emociona, né? Muitas histórias vêm, pacientes que superaram, né? Que têm a autoestima elevada, porque fez um tratamento, quer dizer, a fissura deixou de ser um problema para ele, entendeu? E ele consegue passar isso para os outros pacientes que a têm recuperação, que não pode desistir, e a gente faz parte disso, né? Então, isso é muito gratificante e é uma emoção. Eu digo assim, que cada dia aqui é um dia diferente, não é rotina. Para mim, vir no Centrinho não é rotina. Cada dia a gente fala que cada dia é um flash, porque a gente vê a história se renovando e, sabe, e vendo o resultado, né? Então, eu acho que é isso que nós acreditamos, a gente se coloca sempre no lugar do outro, e essa empatia, eu acho que isso faz a diferença no atendimento, e eu acho que é por aí. E vocês estão convidados a vir aqui, pessoalmente, vai ser um grande prazer. Com certeza. Não é longe, eu garanto que não é longe. Eu já quero ir amanhã. Vamos eu e a Tia Maia aí fazer essa visita, levar o Atlas Lipcast de encontro para abraçar vocês, abraçar esse milagre que é o Centrinho. Com toda certeza vai ser uma emoção incrível e vamos fazer um super trabalho com isso para levar esse trabalho para mais longe que a gente conseguir. Cleide, me conta um caso daqueles. Então, tantos. a gente tem diversos, né? Eu escolhi um que é um que me marcou muito, né? Que fez uma parte da história, que está fazendo uma parte a mais na história do Centrinho, que foi quando eu fui pedir para uma família. Você já ouviu essa história, mas vai ouvir de novo, tá? Vai ouvir de novo. Com todo prazer.
eu fui pedir para um casal que estava no berçário do ambulatório se eu podia mostrar a criança deles para uma gestante que tinha vindo assim aleatório, porque a gente não fazia esse tipo de atendimento, de orientar a gestante com diagnóstico intraútero de criança com fissura. E para minha surpresa, quando eu cheguei com esse casal no berçário, esse outro pai que já estava com o nenê desatou a chorar, e ele chorava assim compulsivamente. E eu me assustei, né? E aí ele falou: vocês estão sendo privilegiados, porque vocês vão poder receber orientações e estar mais preparado para receber esse novo bebê. Então aquilo me marcou muito, eu chorei muito depois junto com eles, e aí choramos os 5, né? Porque estávamos ali naquele momento, e foi daí que surgiu a intenção de fazer o programa de atendimento à gestante. Né? E hoje ele faz parte já do centrinho. A gente faz o atendimento à gestante, essas mães vêm, elas choram, a gente sabe ouvi-las, porque o primeiro momento desde o momento, fazer o acolhimento a hora que elas põem o pé delas aqui dentro do hospital. Nós vamos buscar, nós não chamamos ela pelo interfone, não, eu vou lá buscar essa mãe e eu já venho observando como é que está o andar, a expressão, quem veio com ela de acompanhante. Isso marca muito, essa orientação que a gente faz para essa mãe, que depois eu mando tudo para ela escrito, né? A gente tem a nossa gratidão é a gratidão deles de poder receber essa criança de outra forma. Passou pelaquela fase do luto, da negação, né? E eles estão agora mais preparados para receber esse bebê. Então isso é muito gratificante. E eles mandam isso para a gente, eles agradecem as orientações, eles falam de como eles estão conseguindo superar as dificuldades, né? A gente pede, orienta para eles engajarem a família, os amigos nessa fase. Porque muitas vezes você quer esconder, você não quer falar sobre a fissura, mas é um momento que eles precisam falar, principalmente para os amigos mais chegados, para acabar aquela coisa de curiosidade, né? Então já prepara todo mundo para esse acolhimento. Então isso marcou muito, Rony. Eu acho que isso é muito importante, esse trabalho que a gente faz. É um trabalho que a gente tem que divulgar, sim, e orientar as outras unidades, né? Para que faça isso, para que realmente a gente possa compartilhar com essa mãe no momento de dor e depois no momento de alegria, que é quando nasce esse novo nenê, o nenê fissurado, que a fissura passou a ser insignificante depois que faz o treinamento. Como a Irene falou, né? A fissura é insignificante, porque a gente mostra para ela, eu vou usar o termo que eu uso com elas, que tem conserto, que dá para fazer a reabilitação, que essa criança vai ser o mais normal possível. Depende de cada um deles. Né? Então isso é muito bonito, né? Eu acho que é o que a gente tem feito assim também com muito carinho. É Muito isso, bonito Rony. isso. Senão eu tenho um monte de coisa para falar. Aqui tem Eu quero te ouvir. nos comentários tem a Rebeca, que é a mãe do Gabriel, e ela fala: eu fui recebida aos prantos, dizendo: eu só quero cuidar do meu filho, me ajudem. Quando me recompus, Biel já estava na sala da Irene para mamar. E também ela mesma relata que ele engasgou e quem tirou dos braços do pai foi a Irene também. Então aí tem uma história e uma ligação, amor, né? Tem muita gente aqui falando muitas histórias lindas. Muito incrível. Cleide, eu sei que há muitas histórias e eu queria deixar aqui duas mensagens muito que eu acho importantes nesta fase, porque ainda tem algumas coisas que a gente precisa falar. A primeira mensagem que eu quero deixar para todas as pessoas que estão aqui, que nos ouvirem depois de estar aqui, o Atlas Lipcast é um dos filhos do tio Gastão. O tio Gastão não teve a oportunidade de estar comigo, não teve a oportunidade de estar com a tia Mai,
não teve a oportunidade de conhecer o Atlas Lipcast, mas o Atlas Lipcast é a continuidade do sonho do tio Gastão, perpetuada no sonho do tio Rony, da tia Mai, da tia Patrícia, da tia Mariana, de todas as pessoas. Há aqui um núcleo de trabalho que eu não vou enumerar agora, do lado de cá do oceano, e que foi completamente conectado e é uma sequência, eu não diria uma sequela, mas uma sequência do sonho do tio Gastão. E isso faz com que a nossa missão de levar a informação muito longe e para além dos limites geográficos, para além dos limites físicos, é exatamente tentar pegar nesse bastão, nessa corrida de revezamento, em que o Centrinho colocou todas essas pedras, essas estacas, esses alicerces fortes, esse cais, esse porto, e nós agora estamos a levar a voz do Centrinho para todo lado. Eu também queria partilhar com vocês, porque eu já tenho menos tempo que vocês no trabalho com os fissurados, mas também tenho uma história que eu gostaria de partilhar, que dentre tantas que eu tratei, e todas tão maravilhosas, a gente envolve-se com todas elas, eu estou completamente em acordo com vocês. É difícil selecionar uma história no meio de tantas, mas há uma história muito marcante para mim, que foi de uma criança que a mãe chegou com essa criança na minha consulta e disse: doutor, eu vim aqui porque me disseram que só o doutor pode me ajudar. Isso já quase destrói a gente, não é? Porque, e agora, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Eu nem sei qual é o problema, mas disseram que eu posso ajudar. E agora? E ela disse-me assim: a minha filha não consegue falar. Minha filha não consegue falar, mas ela quer falar. E ela contou a história que a filha estava a ser orientada para fazer a linguagem aumentativa. Para as pessoas que não sabem o que isso é, estava a aprender uma forma de se comunicar que não fosse pela produção da fala. E então ela já tinha umas figuras com as quais ela se comunicava, que ela usava uma espécie de um caderno para comunicar as suas ideias para as outras pessoas. E então essa mãe disse assim: agora o próximo passo é a minha filha aprender a língua gestual. Mas o problema que a gente está encontrando é que ela não quer, ela quer falar. Essa garota tem um síndrome, tem uma hipotonia muscular gigante, tinha um problema de uma insuficiência velofaríngea muito grande, que é o fato de que as estruturas lá do fundo da boca, lá junto da garganta, não funcionavam adequadamente. Ela não conseguiria, mesmo que treinasse muito, ela não conseguiria fazer essa fala. E nós temos hoje essa garota no coral da escola, no teatro da escola, e ela fala, e ela toca piano, e ela é uma artista, e é maravilhoso cada vez que eu estou com a Lara no meu consultório, porque ver exatamente isso, a noção de integração, de reabilitação com o que a gente sonha. Por isso, de fato, trabalhar com fenda labiopalatina é uma missão de amor que nos envolve, que nos abraça completamente. Assim sendo, eu queria perguntar a vocês, nessa perspectiva, nós temos que zelar por uma situação que se avizinha preocupante. Eu queria saber de vocês, não para mim, porque eu penso que tenho uma noção clara sobre o problema, mas para as pessoas que estão a assistir e que venham assistir, qual é, nesse momento, o fantasma que assombra o Centrinho? Explica para as pessoas, por favor, vocês duas, o que está acontecendo hoje em Bauru que assombra o Centrinho. Bom, no momento, né, Rony, é cheio de incertezas, porque nós não temos a noção a gente não tem a noção clara de como vai ser esse planejamento estratégico da instituição. Então, nós não temos isso claro, nós, funcionários, não temos isso claro. E, realmente, isso causou muito conflito dos funcionários, dos usuários, pois sem o devido conhecimento fica insustentável. Então, essa apreensão, essa angústia
que leva, assim, a falta do esclarecimento, da transparência. E isso eu disse à superintendência do hospital. Essa situação exige uma resposta clara, objetiva, dos gestores da universidade, entendeu? Assim, essas respostas são uma forma de organizar, de comunicar os efeitos nas mudanças que pode ocorrer no centrinho. Isso é vital, pois ela afeta a sociedade e o próprio sistema, entendeu? Nós estamos fazendo uma live, nós estamos falando isso, quer dizer, eu não tenho como falar uma coisa que eu não tenho conhecimento claro. Não adianta falar, vocês vão ficar na universidade, os pacientes falam, e eu vou ser atendido? Eu tenho certeza que os pacientes vão ser atendidos, entendeu? Agora, para mim não está muito claro. Eu preciso dessa clareza para poder falar com as pessoas. A nossa equipe hoje, ela conta com profissionais com vasta experiência em fissura lábio palatina, de 20, 30, 40 anos de casa. E, portanto, o que nós queremos é mais esclarecimento, quer dizer, uma transparência pela universidade sobre essa situação vivenciada e não serem insensíveis e alheios ao que acontece no ambiente familiar, no ambiente hospitalar e no ambiente nosso de trabalho. Então, eu não tenho uma coisa clara para falar para as pessoas nessa live o que está acontecendo. Eu sei o que foi dito, mas não está muito claro. A gente sabe que a Secretaria de Saúde já fez o chamamento de uma OS, que para a gente é surpresa, tem 5 concorrentes, mas a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem isso claro. E se vencer, quem que vai se vencer, como vai ser, sabe? Falta esse planejamento integrado, porque nós estamos aqui, não falar, vocês vão ficar no prédio, não vão ficar no prédio, você está entendendo? Então isso não está claro, não está claro para nenhum funcionário e nem para os pacientes também está claro, entendeu? Porque a gente sabe que existe a descentralização do serviço, isso é claro, mas e os pacientes que começaram a tratar aqui, como vão ficar? Então, precisa ser esclarecido, entendeu? Então, eu acho que esse esclarecimento e essa transparência ainda precisa ser mais claro possível. Para mim não está claro, entendeu? Então, eu acho que não vem falar que eu sou idosa, né? Mas eu preciso de uma coisa mais clara para poder passar para o usuário, olha, vai ser assim. Então, eu acho que tudo ainda está muito em andamento, né? Se está alguma coisa clara, para a gente não ficou tão claro que deveria ficar. Irene, se não está claro para uma pessoa com a sua experiência e com a sua visão de cumprimento do processo, imagina para os pais que chegam em desespero à procura desse acolhimento. Cleide, qual é a tua opinião sobre isso? Então, a minha opinião, eu faço um pouco as palavras da Irene, porque realmente as coisas estão acontecendo, foram várias vezes colocado como que vai ser, mas esse colocado como vai ser só contribuiu para aumentar a nossa angústia, a nossa incerteza, a nossa, que eu falo, dos profissionais, primeiramente dos profissionais que foram os primeiros a receber a notícia, né? Então, a gente espera realmente que o Centrinho, conhecido carinhosamente como Centrinho, não perca a sua essência e a sua excelência e expertise nos diferentes atendimentos prestados à comunidade, bem como a capacitação dos profissionais nas diferentes áreas. Hoje nós estamos aí com a medicina, né, com os alunos da medicina entrando, fazendo a residência, fazendo o internato. Nós precisamos estar presentes, né? E a gente espera que a nossa valorização construída ao longo desses 50 anos da existência do Centrinho, que essas atividades não sejam apenas descartadas ou diluídas ao vento, né? Nós não podemos virar um simples instituto ou uma simples clínica dentro de uma unidade hospitalar. Eu acho que, de alguma forma, isso tem que ser melhor esclarecido
para a gente, né? Seja pelo superintendente, seja pelo reitor, seja pela organização que vai assumir, mas que venha deixar claro qual vai ser a real situação dos atendimentos, do ensino e da pesquisa que é feita dentro do hospital, como que tudo isso vai ser preservado, ser mantido de forma a não prejudicar, né, os atendimentos dos nossos pacientes e também de não prejudicar a vida de vários dos funcionários e da comunidade que tem em volta do centrinho, com as pensões, com as lanchonetes, que vivem disso tudo. Né? Podia falar, não, mas vai vir o Hospital das Clínicas, que vai trazer vários outros tipos de atendimento. Mas vai trazer esse montante que vem de fora, que fica hospedado, que gera empregos, né? Não só os empregos dentro do centrinho, mas ali nos arredores, como é que tudo isso vai ficar? Então, eu acho que precisa, sim, está faltando muita transparência, como a Irene falou, muita clareza em tudo que está acontecendo. É com muita tristeza e angústia eu queria colocar uma coisa isso. também. Sim, Queria né? colocar, assim, nós, os funcionários do Centrinho, nós não somos contra o Hospital de Clínicas. Não, de jeito Não, nenhum. nós não Claro. somos. Nós não somos contra a isso. Nós queremos só essa transparência do Centrinho. Outra coisa, para ter pesquisa, para ter ensino, tem que ter assistência. Então, sabe, e isso para a gente é muito forte. As três coisas caminham juntas. Então, não existe, né? Então, nós não somos contra o Hospital de Clínicas, nós somos favoráveis à Faculdade de Medicina, sim, mas nós somos a favor de que o Centrinho continue com a sua essência e que ele, sabe, que ele esteja no patamar que ele sempre esteve. Então é isso que a gente acredita e que a gente está lutando por isso. É fantástico, e essa colocação tem sido uma tônica em todas as pessoas com quem eu converso. Eu próprio fiz uma carta aberta ao reitor da Universidade de São Paulo, onde eu coloco exatamente isso. Não está em causa o benefício, ainda hoje falei que é um sentimento paradoxal, porque não está em causa o benefício que o Hospital das Clínicas traz para a cidade de Bauru, não está em causa o benefício que a Faculdade de Medicina traz para agregar valor, em absoluto. A questão é, não há que destruir para construir. Eu acho que, pelo contrário, há uma estrutura tão boa, há um porto, há um alicerce tão grande e tão bem estruturado, tão bem construído, que é um desperdício jogar fora. Isso faz me lembrar, às vezes, as sucessivas gestões na política, em que cada novo partido, primeiro, antes de começar a fazer alguma coisa, quer destruir o que o outro fez ou ignorar o que o outro fez, para depois começar tudo do zero. Por isso é que nunca se chega a lugar nenhum. Nós estamos falando de 55 anos de história. Nós estamos falando de 55 anos de trabalho, de labor de vocês todos, de dedicação de todas essas pessoas, e não há estudo, não há ciência sem casuística. Aquilo que a Irene está colocando é essencial que as pessoas entendam que a casuística é o que sustenta o processo de produção científica. Sem isso, não há como comprovar as situações, fica tudo na base da projeção, da perspectiva, da teoria, da hipótese, e isso o Centrinho supriu, e uma das pessoas que eu acho que também não pode ser esquecida, que é um dos nomes incontornáveis na literatura da fissura labiopalatina, que é o professor Omar Gabriel da Silva Filho, que fez o favor de ser um amigo pessoal meu e uma pessoa maravilhosa e que tem uma produção científica incontornável. Não dá para se falar e pesquisar sobre fissura, sobre fenda labiopalatina, sem encontrar artigos do professor Omar Gabriel da Silva Filho. E isso é exatamente por quê? Porque o volume de trabalho que o Centrinho produz uma casuística inigualável. E isso não se pode perder. Não se pode perder em prol da própria instituição ensino, da própria instituição cuidado de saúde, não se pode perder em prol da ciência e principalmente da humanização. Tia Mai,
contigo. Então, né? Realmente, vocês transmitiram as mensagens que a gente estava esperando. A gente espera que tenha essa transparência e essas respostas que a gente está necessitando, né? Então, como estamos chegando no final, um pouquinho já da nossa live, sempre eu tento escolher uma palavra antes de fazer a live. E então, até agora, acho que estou acertando as palavras. Mas Sem estou dúvida, fazendo até agora com foi muito pleno. carinho, ok? Foi uma palavra que eu escolhi, mesmo sem conhecer muito vocês, mas que eu acho que define. Então, a palavra que eu escolhi hoje para vocês é carinho. Carinho é uma manifestação de solidariedade, compaixão e afeto. E atenção, que é trocada entre os seres vivos. Um gesto de carinho que não se restringe apenas ao contato físico, como beijos e abraços, mas também a ações mais abrangentes e simbólicas. O carinho é uma demonstração delicada que não se divide por cor, raça, religião, cultura ou gênero. A troca de carinho é essencial para o equilíbrio emocional do ser humano, além de ser importante para a saúde do indivíduo. Então, hoje aqui, no final da nossa live e depois de conhecer vocês, para mim, vocês são o carinho em ação. Então, espero que tenham gostado. Muito bom, muito bom. Muito bom, Muito bom. muito bom. Muito bom, muito obrigada. Obrigada. A gente fica Obrigada. muito feliz de participar e, assim, eu tenho um carinho muito grande por vocês, já falei para o Rony, entendeu? E eu espero vocês numa visita aqui e vai ser um Mas eu prazer quero um recebê-los. Um Lá abraço, carinho, Sintam-se isso. abraçados. Exatamente. Irene, tu disseste numa determinada fase da live que tu tinhas escrito umas palavras e que para que a emoção não te toldasse o espírito e que tinhas preparado uma coisa. Queres partilhar isso conosco? Estou emocionada. Então, eu estou emocionada porque eu acho assim, falar do centrinho é falar da minha essência, né? Eu não sei fazer outra coisa do que viver aqui, né? Eu tenho minha família, mas assim, o centrinho ele representou muito e representa muito na minha vida, né? Então, a gente tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Somos muitas vezes criticados, mas eu acho que é um vício, mas que é um vício bom, né? Então é um vício da minha alma, né? E eu tenho um carinho muito grande por isso daqui. Uma grande parte da minha vida eu vivi aqui, né? Então eu acho que essa doação e só me fez bem, só me fez crescer como ser humano que eu acredito que eu sou e que eu tenho condições de atender as outras pessoas. Era isso. Que maravilhoso, que maravilhoso. Cleide, queres dar o teu testemunho? Acho que eu já falei bastante também, né, Rony? Eu acho que assim, como a Irene falou, de família, que a gente vive no centrinho, eu também tive uma fase da minha vida, né, que quando meu pai ainda era vivo, que ele falava, olha, eu vou levar uma cama e você já fica lá no centrinho de vez. Porque a gente realmente tinha horário para chegar, mas não tinha horário para sair. Muitas vezes a gente ficou aqui, muitas vezes a gente saiu para buscar paciente de ambulância, deixava recado, esses recados não chegavam na nossa família, e aí brigavam com a gente, porque a gente voltava só no outro dia. Então, o centrinho realmente, ele é a nossa essência, né? É um atendimento humanizado, é um atendimento feito com muito acolhimento e com muito carinho. Eu acho que não tem mais o que falar, acho que a gente já falou tudo, e se eu começar a falar mais, eu que vou estar chorando aqui daqui a pouco. Obrigada pela oportunidade. Não, nós que agradecemos vocês pela presença hoje.
realmente. Sem dúvida. Eu comecei uma pessoa e agora estou saindo totalmente transformada. Eu acho que essa live transformou a vida de muitas pessoas. E eu queria aproveitar essa live para reforçar aquilo que eu já publiquei numa carta aberta. Eu não sei a quem é que esse repto deve chegar, mas ele há de chegar a alguém. E cumpre a todos vocês que participaram ou que venham assistir essa live, fazer chegar esse repto, esse pedido de esclarecimento das nossas duas heroínas, que foram mães muitas vezes, vezes inúmeras. Foram mães tantas vezes que perderam a conta do tamanho dessa maternidade. Essas duas representantes estão aqui em nome de 500 e tal pessoas. Elas estão aqui em nome de 500 e tal pessoas que são funcionários que prestam esse mesmo serviço, esse mesmo nível de carinho. Mas, na verdade, elas estão aqui a representar 350 mil pessoas que nasceram com fissura labiopalatina e que foram diagnosticadas como tal. Elas estão aqui representando 120 mil pessoas que passaram pelas paredes e pelo soalho desse centro de tratamento que continua a ser e vai ser para sempre uma referência incontornável do tratamento de fenda labiopalatina. Então, senhores administradores, senhores responsáveis, sejam quem for essa entidade soberana que toma decisões e que tem nesse momento o condão de ter algum conhecimento mais claro do que realmente se está a passar, que se compadeça, que tenha empatia por essas famílias todas, por todas essas famílias, e que esclareça aquilo que realmente se pretende com essa mudança eventual, ou se realmente haverá uma mudança. É muito importante que esse esclarecimento apareça e que seja absolutamente claro e inequívoco, em nome de todas as pessoas que trabalharam, em nome de todas as pessoas que usufruíram, em nome de todas as pessoas que compõem hoje uma enorme família, que é a família Atlas Lipcast, que cresce todos os dias, em nome, aqui já me usurpando do direito, mas está aqui já a Inês, que acabou de chegar, a Inês Graciano, que está da Rede Profis, e que também está empenhada nessa luta. Em nome de todas essas pessoas, por favor, quem tiver responsabilidade e capacidade, que venha de uma vez por todas à luz e esclareça o que é que se pretende e quais são os objetivos dessa mudança, dessa transição. E, principalmente, independentemente da mensagem que tenha para trazer, que, por gentileza, por empatia e por respeito humano, por essa humanização que essas duas mulheres representam aqui, em nome de todas as outras pessoas, que tenham em consciência e em consideração que o Centrinho não é apenas um hospital de tratamento de uma malformação congênita rara. Não, o Hospital do Centrinho é um centro de formação e um centro de humanização que é, acima de tudo, exemplo na saúde para o mundo todo. E começa exatamente nas mãos desse ser iluminado que é o tio Gastão. Por isso, esse é o meu repto, essa é a minha despedida, e eu passo a palavra para a Tia Mai para nos mandar embora. E com o meu muito obrigado, uma gratidão enorme, um bem-aja gigante para vocês duas e para todas as pessoas que estiveram conosco. Acho que Gratidão pela oportunidade. É isso, vamos despedir essa live falando isso. Gratidão pela presença, por tudo que a gente propôs. Gratidão. Muita emoção. Gratidão. Muito obrigado. Tchau. Até para a semana, segunda. Até mais. Até a próxima. Até mais. Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.